Boa tarde a todos. Bem-vindos à cerimónia de inauguração da Escola Superior de Artes Aplicadas. Mas eu, antes de começar a minha intervenção, pedia ao Sr. Comendador Joaquim Mourão que mais uma vez se juntasse à nossa mesa por tudo aquilo que fez pela Escola Superior de Artes Aplicadas. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Excelentíssimo Sr. Diretor da Escola Superior de Artes Aplicadas, a quem felicito pela inauguração deste edifício, mas também pela recente reeleição para mais um mandato à frente dos destinos da escola por mais 4 anos, Sr. Comendador Joaquim Mourão, permitam-me que inclua nesta saudação uma homenagem à memória do arquiteto Filipe Oliveira Dias, responsável pelo projeto da obra que acabámos de inaugurar e que recentemente nos deixou. O arquiteto Rui Almeida está também entre a assistência e, portanto, permitam-me uma saudação que representa o gabinete do Sr. arquiteto Filipe Oliveira Dias. Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Srs. Presidentes de Câmara, Sr. Presidente da Junta, Sr. Presidente do Conselho Geral, Sra. Presidente da CCDRC, Sr. Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Srs. Deputados, Sr. Reitor da Universidade da Beira Interior, Srs. Diretores das Unidades Orgânicas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Presidentes dos restantes órgãos do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Sr. Comandante da PSP, Sr. Comandante da GNR, restantes convidados, caros colegas, estimados funcionários, caros estudantes. Permitam-me, em primeiro lugar, dizer ao Sr. Primeiro-Ministro que é uma elevada honra e com grande satisfação que o recebemos neste importante dia do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Agradeço ter aceito o convite para presidir a cerimónia de inauguração da Escola Superior de Artes Aplicadas, uma obra por nós há muito desejada. Este processo teve início em 1999. Estava em funções o 13º Governo Constitucional, chefiado pelo Sr. Engenheiro António Guterres. Portanto, passado 15 anos e passado 5 governos constitucionais, finalmente o Bloco Pedagógico da Escola Superior de Artes Aplicadas está inaugurado e a funcionar. Esta obra foi construída numa altura em que era muito pouco expectável que tal pudesse vir a acontecer. Assinámos o contrato, o auto de consignação, melhor dito, em agosto de 2012, numa altura em que o país era confrontado com uma grave crise económica e financeira. As manchetes dos jornais e os noticiários televisivos abriam sempre com termos que nós passámos a interiorizar no nosso léxico e que até aí não nos eram muito familiares. Falava-se de bancarrota, déficit orçamental, dívida pública, recessão económica, redução do investimento público e, portanto, perante este cenário, era muito pouco provável que a obra viesse a ser construída naquele período. E posso-vos dizer que muito poucas pessoas acreditavam na construção da obra nestas circunstâncias. Seria mais fácil para nós também termos resignado, e penso que se tivéssemos tomado essa atitude, ela não seria criticada, porque o contexto da altura dava-nos alguma margem para que atuássemos dessa forma, mas não o fizemos. Fomos persistentes, fomos onde foi preciso as vezes que foram necessárias, tornou-se necessário demonstrar imensas vezes a necessidade da importância da obra para o interior do país, demonstrar a necessidade de uma Escola Superior de Artes Aplicadas no interior do país. Pareciam dois termos que eram inconciliáveis, o interior e as artes no interior. Parecia que quase uma ousadia um dirigente de uma instituição de ensino superior estar a clamar por ter um edifício condigno para instalar uma escola de artes que já existia há 12 anos, a escola existe desde 1999, e, portanto,
por vezes parecia que era uma ousadia nós estarmos a pedir a escola para a nossa região. Algumas das pessoas que estão na sala sabem que eu sempre demonstrei uma grande convicção de que a escola iria ser uma realidade. Mas também confesso que houve momentos em que as coisas foram muito difíceis, em que teve que haver uma grande sensibilidade, tiveram que ser tratados alguns assuntos com pinças, como se costuma dizer, para que o projeto não fosse deitado a perder. E nesse aspecto, queria aqui deixar um agradecimento muito profundo aos serviços do Instituto Politécnico de Castelo Branco, que responderam sempre atempadamente a todas as solicitações que foram feitas, porque houve necessidade de fazer várias reprogramações físicas e financeiras, e os serviços do IPCB sempre responderam atempadamente a todas as solicitações que nos foram feitas. Mas passado todos estes anos, posso-vos dizer, valeu a pena. Passaram 15 anos, mas temos aqui uma obra que dignifica o Instituto Politécnico de Castelo Branco, mas que engrandece também a cidade e a região. Temos condições de excelência a vários níveis, como teremos a oportunidade de constatar na visita que o Sr. Primeiro-Ministro vai fazer às instalações. Temos o campus da Talagueira, que está ainda em fase de requalificação, e quando todos os arranjos exteriores estiverem concluídos, eu tenho a certeza que o campus da Talagueira vai ser um dos espaços mais nobres da cidade de Castelo Branco. Mas o projeto não está concluído. Sr. Primeiro-Ministro, nós precisamos de um bloco central no campus da Talagueira, sem qualquer conotação política ou partidária, o bloco central era uma infraestrutura física que estava prevista desde o início do projeto e que tinha por objetivo dar apoio a todas as escolas que estão sediadas no campus da Talagueira. A Escola Superior de Tecnologia, a Escola Superior de Saúde e a Escola Superior de Artes Aplicadas. Com a sua não construção, principalmente as escolas mais recentes, a Escola Superior de Saúde e a Escola Superior de Artes Aplicadas, tiveram que instalar serviços administrativos em espaços que estavam destinados para atividades letivas e atividades de investigação, com todo o prejuízo que daí decorre. Portanto, a construção do Bloco Central permitirá libertar espaços nessas duas escolas e permitirá, eventualmente, transferir para este campus uma escola que temos no centro da cidade, o que iria permitir a partilha de recursos e a redução de custos com pessoal e a redução de custos de funcionamento. E isto porque o Instituto Politécnico de Castelo Branco tem um papel fundamental no desenvolvimento da nossa região. Todo o investimento que foi feito desde a sua criação, nós completámos 34 anos no passado dia 28 de outubro, e dizia eu que todo o investimento que foi feito tem valorizado enormemente a nossa região, não só em termos de infraestruturas físicas e equipamentos, mas essencialmente porque permitiu o acesso à qualificação por parte dos cidadãos. Muitos jovens não teriam tido a oportunidade de ter uma qualificação superior se não tivessem uma instituição na sua área de residência. Além disso, a própria escola onde nos encontramos neste momento demonstra-nos que, para além da qualificação dos cidadãos, nós temos uma área de intervenção mais abrangente. Muitos cidadãos portugueses da nossa região nunca tinham visto atuar uma orquestra sinfónica. Muitos cidadãos da nossa região nunca tinham assistido a um desfile de moda. Muitos cidadãos da nossa região nunca tinham visto atuar um grupo de música de câmara. E, neste momento, todas estas vertentes, todas estas valências são disponibilizadas com frequência para a cidade e para toda a região. Portanto, a instituição, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, para além da formação dos seus diplomados, tem também esta envolvente local e regional e contribui de forma decisiva para o aprofundar desse desenvolvimento. Além disso, há estudos, há um estudo recente realizado pela Universidade do Minho, pela Universidade do Porto, que fez um estudo sobre o impacto económico das instituições do interior do país, portanto, o impacto que essas instituições têm nas suas próprias regiões. E foi demonstrado que o Instituto Politécnico de Castelo Branco tem um impacto anual direto de 40,2 milhões de euros na economia direta, o que representa quase 5% do PIB da região. Foi também demonstrado
que por cada euro investido pelo Orçamento de Estado há um retorno de cerca de 3 euros. Não há neste momento, pelo menos que eu tenha conhecimento, nenhum investimento público que tenha igual retorno. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, fica aqui demonstrada a importância inegável que a instituição tem no desenvolvimento da região. E é nessa senda que queremos continuar. Queremos nos consolidar, queremos aprofundar a nossa intervenção para promover o desenvolvimento de uma região deprimida em algumas áreas. Nós vivemos num distrito que tem das zonas mais envelhecidas da Europa. Dados publicados recentemente pelo Eurostat dizem-nos que as populações mais envelhecidas estão em Portugal, na Grécia e em Espanha. Mas é em Portugal e é no distrito de Castelo Branco que está a região mais envelhecida de toda a Europa, que é o Pinhal Interior Sul, com 34,2% da população a ter mais de 65 anos. Depois temos a Euritânia, na Grécia, com 32,2%. Mas quando voltamos a olhar para Portugal, é novamente no distrito de Castelo Branco, a seguir ao Pinhal Interior Sul, temos a Beira Interior Sul, com 27,9% da população com mais de 65 anos. Ora, estes dados conduzem ou traduzem um despovoamento e uma desertificação que a natalidade vai demorar a conseguir corrigir. A natalidade, por mais incentivada que seja, e nós sabemos que o Orçamento de Estado para 2015 contempla algumas medidas de incentivo à natalidade, mas a natalidade vai demorar pelo menos uma década a produzir efeitos. É por isso necessário que sejam implementadas medidas de desenvolvimento. Não digo que corrijam as assimetrias que existem, porque não é fácil corrigir as assimetrias, mas pelo menos que consigam reequilibrar as zonas de baixa e de muita baixa densidade populacional com as zonas mais urbanizadas, no sentido de promovermos a coesão territorial. E tendo em conta as restrições com que o país ainda vive, é natural também que continue a reorganização da Administração Central do Estado. Mas também nessa matéria, Sr. Primeiro-Ministro, as reorganizações devem ser feitas tendo em conta a necessidade de aproximar os serviços dos cidadãos. E isso é uma tarefa particularmente difícil nas áreas com menor densidade populacional. E aí, as instituições de ensino superior podem ter um papel fundamental. As instituições de ensino superior, tendo em conta as metas que nós temos e com as quais nos comprometemos para 2020, portanto, todos nós sabemos que no âmbito da Estratégia Europeia 2020, nós comprometemos em 2020 a ter 40% da população entre os 30 e os 34 anos com uma qualificação superior. Estamos em 2014 e temos pouco mais de 29%. Sr. Secretário de Estado, corrijam-me, por favor, se o número não estiver exato, mas penso que andará à volta dessa percentagem. E, portanto, as instituições de ensino superior que têm capacidade instalada e que está subaproveitada no interior, têm essa capacidade de receber mais cidadãos para fazer a sua qualificação superior. Mas temos que implementar medidas que aumentem a procura do ensino superior. E a procura terá que ser direcionada para as áreas que são estratégicas para o desenvolvimento do país, nomeadamente para as tecnologias e para as engenharias. São áreas que os empregadores procuram, são áreas que viram grandemente reduzida a sua procura, porque a partir de 2012, 2013 foi implementada uma portaria que estabelece a matemática e a física como obrigatória conjuntamente para ter acesso aos cursos de engenharia, e passado 3 anos, penso que poderemos dizer que a portaria é demasiado restritiva e que está a ser penalizadora para o futuro do país. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Secretário de Estado, estamos disponíveis para trabalhar em conjunto para encontrar alternativas no sentido de aumentar a procura para estes cursos que são estratégicos para o país e que podem, inclusivamente, ajudar a baixar a taxa estrutural de desemprego porque dão acesso a emprego sustentável e qualificado. Vou meter um bocadinho a foice em seara alheia, mas no âmbito da coesão territorial que temos estado a falar, e quando digo seara alheia é porque me vou referir aos políticos que estão na sala que sabem muito mais disto do que eu, mas outra medida que poderá promover a coesão territorial, na minha perspectiva,
é que as comunidades intermunicipais funcionem efetivamente. E quando isso acontecer, quando houver um funcionamento efetivo das comunidades intermunicipais, eu penso que poderão ser descentralizadas algumas competências e reforçadas algumas competências, tanto nas comunidades intermunicipais como nas próprias câmaras municipais, porque há problemas que se resolvem de forma mais adequada quando os centros de decisão estão próximos das pessoas. E, portanto, estas são um conjunto de medidas que, na minha perspectiva, poderão ser implementadas para promover a coesão territorial. Porque, se assim não for, daqui a 30, 40 anos, o interior será um espaço completamente desertificado, onde vimos nos fins de semana fazer umas caçadas e ver umas criaturas estranhas que existem nessa altura, e tenho a certeza que não é isso que nós queremos para o país. A coesão terá que ser nacional e a presença do Sr. Primeiro-Ministro hoje aqui connosco, além de nos deixar bastante satisfeitos a todos nós que trabalhamos no Instituto Politécnico de Castelo Branco, constitui também um incentivo e um fator de motivação para as pessoas que desenvolvem a sua atividade profissional no interior do país. Sr. Primeiro-Ministro, penso que deixei aqui algumas pistas e pelos apontamentos que está a tirar, certamente irá pegar em algumas das questões que aqui foram levantadas, porque sei que também constitui uma preocupação do Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, eu agradeço penhoradamente ter aceito o convite para estar hoje aqui connosco, num dia de celebração, num dia de festa, no dia em que o Instituto Politécnico de Castelo Branco fica mais forte, porque conseguimos, de facto, inaugurar uma obra que há muito tempo era uma pretensão antiga da nossa instituição. Não queria terminar sem deixar uma palavra, já o fiz várias vezes publicamente, mas hoje não podia deixar de o fazer, de agradecer mais uma vez ao Sr. Comendador Joaquim Mourão, que na altura Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, assegurou a componente nacional do financiamento para a construção da obra e, portanto, substituindo-se um pouco ao Estado, teve a visão estratégica de perceber a importância que a obra tinha para a nossa cidade e para a nossa região. Mais uma vez, Sr. Comendador, nunca é demais, bem-aja pela visão que teve na altura. Mas também gostaria, Sr. Primeiro-Ministro, que soubesse que esta obra, uma obra pública, foi construída sem qualquer derrapagem financeira. Não foi gasto nem mais um cêntimo para além daquilo que estava previsto. E aqui um agradecimento, mais uma vez, aos serviços do Instituto Politécnico de Castelo Branco, nomeadamente ao Gabinete Técnico, e aqui eu vou personalizar, à Engenheira Cristina Camisão, ao Engenheiro Nuno Maia e ao Engenheiro Santos Silva, que em fases diferentes do projeto e da execução da obra, acompanharam sempre de forma muito próxima o desenrolar das obras, o que permitiu um controle rigoroso e que nos permite neste momento dizer que temos muita satisfação em dizer que a obra não foi um cêntimo além do que aquilo que estava orçamentado. E apesar disto não dever ser um momento de satisfação extraordinária, porque devia ser a regra do nosso país, mas nós sabemos que nem sempre assim acontece. E, portanto, é com máxima satisfação que também transmito isto a todos os nossos convidados. A obra foi construída sem mais um cêntimo de além daquilo que estava previsto. Muito obrigado aos nossos convidados. Sr. Primeiro-Ministro, agradeço mais uma vez de forma penhorada ter-se disponibilizado para vir até nós e uma boa tarde para todos e depois estão todos convidados para visitar a escola. Muito obrigado.